Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Intuisoft Web Studio versão 7.1. No vídeo de hoje iremos falar sobre mais detalhes das animações do último vídeo. Então no último vídeo a gente deu uma visão geral das animações e hoje nós vamos ver essas animações com mais detalhes, algumas opções avançadas. Então vamos vir aqui para o Intuisoft e aqui na tela de animação o que eu fiz foi movimentar os objetos todos para cima para podermos trabalhar nesse espaço aqui. Eu vou começar então com um comando, eu vou adicionar aqui um botão e na legenda dele eu vou colocar animação de comando. E vou colocar aqui o comando nesse objeto, então tem aqui o comando. E aqui eu posso configurar um comando. Então vou por aqui n valor x. Então aqui na verdade é n valor x vai ser igual a n valor x vezes 2, por exemplo. Então sempre que a gente pressionar esse botão aqui, ao pressionar ele vai executar esse comando. Mas o que eu gostaria de mostrar é essa opção aqui do config. Então esse config é uma versão estendida das propriedades do objeto. Então nós temos aqui o config e nós temos aqui algumas opções avançadas. Então é nessas opções que a gente vai falar hoje sobre o comando. E o primeiro checkbox que nós temos aqui é o permitir foco. Esse permitir foco tem relação com o tab do teclado. Então eu vou copiar aqui esse botão. Vamos executar. Vamos para a tela de animação e conforme eu aperto o Tab, ele muda de foco, ou seja, ele vai para outro objeto que permite o foco. Então note aqui o foco no objeto. Conforme eu pressiono o Tab, ele vai alterando o foco entre os objetos. Então ele vem aqui para o menu de navegação e volta para a minha tela. Então, se eu desabilitar essa opção de foco, então eu vou vir aqui e tirar a opção aqui do foco e executar, note que agora o botão do meio que eu retirei, o foco, não vai mais receber o foco, ou seja, ele pulou desse botão para esse. Se a gente vier aqui novamente, ele está nesse primeiro botão e pulou esse botão, porque ele não permite mais o foco, ele não recebe o foco. O segundo checkbox que nós temos é aqui o forçar. Então vou abrir aqui o help para nos darmos uma olhada. E aqui no forçar nós temos aqui a definição dele. Então quando essa opção está checada, está habilitada, qualquer tag que recebe um valor irá gerar eventos baseados na mudança, mesmo que o valor da tag não mude. Ou seja, se o valor da tag é 0, por exemplo, e o comando joga o valor 0 para essa tag, as outras tarefas do projeto irão reconhecer essa mudança. É uma opção bastante útil para verificar as ações do driver quando configurado, por exemplo, para escrever na mudança da tag. Então ele é bastante utilizado aqui para escrever na mudança da tag. O checkbox seguinte é aqui o beep, então ele vai executar um som quando a gente clicar no botão. Então aqui o beep, vamos executar. E ao pressionar aqui o botão, ele faz um som, o beep. O próximo checkbox que nós temos é o liberar. Então eu vou vir aqui e ao pressionar eu vou jogar o valor da tag para 1. Copiar essa tag e ao soltar eu vou jogar o valor para 0. Na legenda do meu botão eu vou colocar aqui, ó, momentâneo. E vou mostrar o valor dessa tag. Por exemplo, n valor x, entre chaves para poder mostrar o valor. E lá no comando
eu vou então tirar a opção de liberar e vou executar. Então aqui na animação, quando eu pressiono o botão, ele joga o valor para 1. E quando eu solto esse botão, ele joga o valor para 0. Então aqui, ao pressionar o botão, ele joga o valor para 1, ao soltar para 0. Se eu pressionar o botão e mover o cursor do mouse para fora do botão, ele não vai executar o comando do ao soltar. Então aqui, novamente, se eu pressionar e mover o cursor para fora do botão, ele não executa o comando ao soltar. Então vamos vir aqui. Primeiramente, deixa eu alterar a legenda. Aqui momentâneo. E aqui no comando, lá em config, eu vou habilitar a opção de liberar. E vou executar novamente. Então agora, quando a gente pressiona, ele joga o valor para 1. E ao soltar, ele vai jogar o valor para 0. Se eu pressionar e agora mover o cursor para fora do botão, ele joga o valor para 0. Ou seja, a opção de liberar força você executar o comando do ao soltar. Então, por mais que você mova o cursor para fora do botão, você vai executar o comando do ao soltar. O próximo checkbox que nós temos é o requer confirmação. Então aqui ele vai mostrar uma mensagem para você confirmar a ação. Então vamos executar aqui. E aí quando eu pressiono o botão, ele mostra aqui uma mensagem perguntando se eu desejo confirmar essa ação. Então eu vou colocar aqui que sim. Então como eu tenho 2 comandos, ele vai mostrar 2 vezes, um para o ao pressionar e um para o ao soltar. Vamos vir aqui e o nosso próximo checkbox é o apenas tecla. Mas para isso eu preciso mostrar essa opção de tecla primeiramente. Essa opção de tecla me permite selecionar uma tecla do meu teclado e quando eu pressionar essa tecla, ele vai executar o comando do botão. Então eu posso escolher uma aqui da lista ou uma de minha preferência, por exemplo, o A. Então sempre que eu pressionar a tecla A, ele vai executar o comando. Então pode ser a opção de Shift A, Alt A, Ctrl Shift A. E temos algumas opções de avançado, por exemplo, somente o Shift da esquerda, somente o direito da esquerda ou da direita. Então nós temos aí diversas configurações para a tecla. E aí, se a gente executar aqui, ao pressionar aqui o botão, então, ele altera o valor. E se eu apertar a tecla A do meu teclado, ele também executa o comando de alterar o valor. Então essa opção de apenas tecla, ela força você a entrar apenas com a opção da tecla. Ou seja, o seu mouse vai ficar desabilitado para acionar aquele comando naquele botão. E é muito comum nós visualizarmos em projetos no Microsoft a letra no botão sublinhada, indicando que você pode acessar aquele botão por aquela letra. Então aqui no Windows, para fazer essa indicação, a gente utiliza o E comercial. Então vou vir aqui no A e vou colocar um E comercial. E para não criar nenhuma confusão, vou colocar aqui apenas o A. Então aqui nós temos momentâneo com E comercial antes do A. Se nós visualizarmos o botão agora, nós vemos aqui que o momentâneo tem a letra A com o sublinhado. Está sublinhada essa letra. Então eu já sei que quando eu apertar a letra A, eu vou acionar esse botão. Então vamos executar aqui. Se eu vier aqui em animação e pressionar com o mouse, note que ele não executa nenhum comando, porque nós temos a opção da apenas tecla. Então se eu apertar aqui com o A,
ele vai executar o comando. Então vamos tirar aqui essa opção. Nós temos aqui a assinatura eletrônica. Então ela faz parte do sistema de segurança. Eu não tenho o sistema de segurança habilitado ainda, mas posso mostrar o que acontece. Essa opção força o usuário a reentrar com a sua senha para certificar que tem autorização para usar um determinado comando. Então vamos verificar aqui. Se a gente pressionar aqui, agora ele vai pedir aqui a assinatura eletrônica. Então o usuário teria que entrar com o seu nome de usuário e se ele tivesse autorização, iria executar o comando. Então aqui, como temos dois comandos, ele vai mostrar duas vezes. Nós ainda temos aqui a opção de segurança. Então essa segurança, o usuário vai de 0 a 255, o nível de segurança de um usuário. Se eu configurar aqui, por exemplo, o valor 50 e o usuário tiver um nível máximo de 49, ou seja, um valor inferior a 50, ele não poderá acessar esse botão, ficará desabilitado para ele. E temos também aqui a opção de desativar. Então, quando esse campo aqui for verdadeiro, por exemplo 1, ele vai desabilitar esse botão, desativar. Então pode ser aqui um valor fixo, uma tag ou uma expressão. Então se a gente executar aqui, note que o botão está desativado, desabilitado. Porém, se você quer que um determinado usuário não veja esse botão, ao invés de ele ficar desabilitado, você pode vir aqui, selecionar o seu botão, vir em gráficos e adicionar aqui a posição. Nós não vamos utilizar aqui o movimento horizontal e vertical. Vamos utilizar aqui o mostrar na condição, que tem relação com a visibilidade do objeto. Então sempre que a condição aqui configurada for verdadeira, esse objeto será mostrado. Então vamos colocar aqui n valor x for maior ou igual a 50. Então sempre que essa condição aqui for verdadeira, ele vai mostrar esse objeto. Então vamos executar aqui. E aqui eu tenho o meu n valor x. Então quando ele for 50 ou maior que 50, ele vai mostrar esse objeto. Agora eu gostaria de comentar sobre o hiperlink, nossa segunda animação aqui. Eu vou adicionar aqui um retângulo e vou adicionar aqui a opção do hiperlink. Então o hiperlink você não precisa necessariamente abrir um URL de web. Você pode, por exemplo, abrir um arquivo. Então eu vou configurar aqui para abrir um manual de help, por exemplo. Na pasta de instalação do Windows Soft, nós temos uma pasta que contém os manuais dos drivers que o Windows Soft possui. Então vou vir aqui, dar um duplo clique e além das tags de projeto e de sistema, nós temos aqui funções. Então eu vou selecionar aqui uma função que retorna o diretório de instalação do produto. Então vou selecionar essa opção. E aqui no URL, como ele aceita textos, tags e funções, eu tenho que colocar entre chaves para identificar que é uma função e não simplesmente um texto. E eu sei que o manual que eu quero abrir está dentro da pasta DRV. Então vou colocar aqui DRV barra o nome do driver, por exemplo, motcp.pdf. Agora eu vou voltar aqui para o retângulo e na legenda eu vou colocar aqui manual motcp. Então, quando eu clicar sobre esse retângulo, ele vai abrir o PDF do motcp.
Então vamos clicar aqui sobre o retângulo e note que ele abriu aqui o help. Então você pode ver aqui motcp.pdf, ou seja, ele abriu o arquivo que a gente configurou. Mas aqui você pode abrir também um URL de web. Fica a sua escolha, a escolha do usuário. Então vou copiar esse retângulo aqui e vou colocar aqui no URL, por exemplo, www.indussoft.com.br. E ao clicar nesse botão, ele vai abrir o site da Indussoft. Então vamos vir aqui, Indussoft. Vamos executar e ele vai abrir esse URL que a gente acabou de digitar com o navegador padrão que nós temos configurado. Então aqui ele vai abrir o meu navegador padrão no URL que a gente digitou, então www.indussoft.com.br. E aqui nós temos então o nosso site, o site da Indussoft com o URL que a gente configurou. Vou falar agora então sobre o bar graph. Então no último vídeo nós configuramos um bar graph, mas eu gostaria de mostrar algumas opções avançadas. Então vamos vir aqui. E vamos adicionar aqui um retângulo. E vamos adicionar a ele a opção de gráfico de barra, o bar graph. E nós temos aqui então a tag que vai variar o nível desse bar graph. Vamos selecionar aqui a nossa tag do y, do valor de y. Então vou vir aqui, uma tag inteira, n valor y, e vamos dar um OK. Então aqui o valor desse gráfico de barras vai variar conforme essa tag. E aqui eu tenho várias opções de direção, vertical, horizontal e orientação, cima, centro e baixo. Então vou configurar aqui mais dois objetos. Então esse daqui será a partir do centro e esse daqui a partir de baixo para baixo. E vou copiar aqui novamente para mudar a direção. Então vou vir aqui. Na direção desse daqui, ele será horizontal. Então aqui na verdade seria a partir da esquerda, a partir da direita e a partir do centro. Então vamos configurar aqui esse a partir do centro e esse daqui da direita para a esquerda. E vamos executar. Então vamos executar aqui. E agora note, conforme eu vario o meu valor de y, esse daqui tem orientação de baixo para cima, esse a partir do centro e aqui de cima para baixo. Nesse temos a opção então da esquerda para a direita, a partir do centro e da direita para a esquerda. E nós podemos utilizar também a animação de cor mais o gráfico de barras. Então, vou copiar aqui esse objeto e vou adicionar aqui o comando de cor. Nós já fizemos isso no último vídeo, mas eu gostaria de mostrar mais algumas opções. Então vamos vir aqui, os limites 0, 33 e 66. Então aqui seria verde, amarelo, e vai variar conforme a minha tag n valor y. Então vamos executar. E agora, conforme a gente altera aqui o valor de y, ele vai alterando a cor. Só que conforme eu mudo, por exemplo, o valor de verde para amarelo, o valor assume a cor amarela, ele substitui a cor verde. Mas nós podemos fazer com que as cores fiquem estáticas, ao invés de uma sobrescrever a outra. Então, o que nós podemos fazer, na verdade, vou copiar aqui esse retângulo
e vou deixar apenas com 1/3 do tamanho desse outro retângulo aqui. Vou aumentar aqui 1, esse daqui eu vou aumentar 1 e esse aumentar 1 para podermos comparar. Então aqui o que eu vou fazer, na verdade, essa cor principal substitui a cor do retângulo. Então esse meu primeiro será da cor verde. Ele vai variar de 0 a 33. O meu segundo será na cor amarela. Vai variar de 34 até 66. E aqui esse daqui será da cor vermelha, de 67 até 100. Então vamos executar aqui. E agora note que as cores estão estáticas. Então conforme a gente vai alterando o valor, ele vai mantendo as cores anteriores. Mas nós podemos retirar essa linha aqui também. Então nós podemos copiar esses 3 objetos. Então vamos copiar esses 3 objetos e vamos retirar a borda do retângulo. Então vamos vir aqui e vamos retirar a borda do retângulo. Agora ele não apresenta nenhuma divisão. Eu vou vir aqui inserir um quarto retângulo. E nesse retângulo eu vou colocar sem preenchimento, ou seja, transparente. E agora quando a gente executar, nós temos o contorno do gráfico de barras, mas não temos nenhuma linha divisória. E temos ali as cores estáticas. Porém, a animação de cor não é somente a escolha pelo limite, ou seja, se eu vier aqui em cor, eu não tenho somente o tipo aqui pelo limite, eu tenho esse tipo aqui pela cor também. Então eu vou copiar aqui, eu vou adicionar na verdade uma elipse. Então vou vir aqui por exemplo e adicionar uma elipse. E vou adicionar agora a cor. Então vou vir aqui, cor. E no tipo eu vou colocar pela cor. E aqui, na expressão da cor, nós podemos setar um valor para a cor que esse objeto vai assumir. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse valor aqui. Eu sei que ele é um verde claro. Então posso configurar aqui direto um valor. E ao executar, a minha elipse vai assumir a cor do verde claro, que é a cor do código que eu configurei. Só que aqui eu também posso configurar uma tag para receber esse valor, para alterar esse valor, ou posso utilizar uma função do Windows Soft chamada RGB Color. E aí nessa função nós passamos valores para a cor vermelho, verde e azul, red, green e blue. Ou você pode configurar tags para receber esse valor. Então, por exemplo, nverme para n vermelho, nverde para n verde e n azul. E todas essas tags serão inteiras. Então, vou dar um enter aqui, criar essas tags. E essas tags elas variam de 0 a 255. E eu vou copiar aqui esse slider. Então eu vou copiar aqui o slider. E vou copiar aqui esse slider para cada cor, vermelho, verde e azul. Então aqui eu vou configurar a minha tag do vermelho. Então eu tenho aqui N vermelho. E ela vai variar de 0 a 255. Então aqui eu tenho a minha tag verde, N verde, e para a minha tag azul,
N azul. E agora, se a gente executar, conforme a gente altera o valor aqui, ele vai alterar a cor do meu elipse. Então aqui nós temos somente a cor vermelha, somente a cor verde, somente a cor azul. Então nós podemos variar o valor das tags para obter diferentes cores aqui em runtime para um determinado objeto. Então a gente tem a opção de cor branca. Aqui, se eles assumirem mais ou menos o mesmo valor, nós teremos diferentes tonalidades de cinza. Então pode observar aí que nós temos diferentes configurações de cores. Nós temos também aqui o nosso texto com link de dados. E no nosso texto com link de dados, nós podemos limitar o valor máximo. Então, por exemplo, aqui nesse texto com link de dados, eu teria aqui o meu valor máximo de 50. Então, vamos executar aqui. Vamos vir em animação. Se eu entrar com um valor aqui externo, ele vai assumir qualquer valor. Se eu entrar aqui, por exemplo, com um valor abaixo de 50, ele vai aceitar. O próprio 50 ele também aceita, é o limite máximo. Porém, se eu digitar um valor acima de 50, ele vai me mostrar aqui uma janela de erro, falando que o valor se encontra fora da faixa. E eu posso também, no texto com link de dados, mudar o formato que está sendo mostrado. Então, eu vou copiar aqui esse objeto. E eu posso mudar aqui o formato, por exemplo, no binário. Então, eu vou verificar o valor dessa tag no formato binário. Então, eu vou adicionar aqui mais algumas cerquilhas para podermos visualizar aqui o valor binário. E agora, se nós colocarmos aqui na nossa tag, por exemplo, 0, ele vai mostrar aqui os bits. Então, se eu colocar 1, ele vai mostrar aqui o bit 1, 16. Então, aqui o valor em binário correspondente a 16. Agora eu vou criar aqui uma figura, um indicador. Então, vou vir aqui em polígono fechado e adicionar um indicador. Então, tenho aqui, para finalizar, basta clicar com o botão direito. Então, finalizei aqui o meu polígono. Vou ver nas propriedades, colocar um preenchimento aqui, por exemplo, vermelho. E temos aqui o indicador, que é muito comum vermos em aplicações e indústrias. E vou adicionar aqui a rotação. E a minha tag vai ser a minha tag nRotação. E ela varia de 0 a 100 e de 0 a 360 graus. E aqui na referência nós temos a esquerda superior, que é referente ao ponto aqui da esquerda superior desse retângulo invisível em volta do objeto. Isso nós verificamos no vídeo anterior, mas eu vou querer mostrar aqui algumas opções avançadas. Então aqui note que ele vai fazer a rotação referente ao ponto esquerda superior. Só que eu quero fazer a rotação desse objeto aqui nesse ponto aqui, que é o inferior centro. Mas se formos aqui na referência, nós não possuímos essa referência. Então nós podemos utilizar aqui essa opção de avançado, que nós passamos um offset para o eixo X e para o eixo Y. Aqui embaixo nós temos a largura e a altura desse objeto. Então o meu ponto aqui ele tem toda a altura do objeto e metade da largura. Então eu vou vir aqui e passar para o eixo X metade da largura. Então aqui na largura nós temos 42
e a metade então 21. E no y nós vamos colocar toda a altura, 132. E vamos dar um OK. Então agora se a gente executar e fizermos a rotação, nós temos então ele variando mais ou menos ali no ponto que a gente configurou. Porém existe uma outra opção para fazer essa configuração. Vou colocar esse objeto aqui no ponto 00 da tela. Então quando eu tenho o objeto selecionado aqui, o x e y me mostra a posição da tela que esse objeto está. Então ele está aqui no 00. Se eu não tiver nenhum objeto selecionado, ele vai me mostrar a posição do mouse na tela. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar o mouse sobre o objeto e verificar o valor, por exemplo, 22,98, e configurar aqui 22,98. E agora se a gente colocar esse objeto para cá, ele vai movimentar em torno do ponto que a gente colocou o mouse. Então vamos verificar aqui, executar a aplicação, e conforme a gente vai alterando, ele vai rotacionando no ponto que a gente configurou. Aqui eu estou fazendo a rotação de 0 a 360 graus, que não é muito comum. Eu posso vir aqui, por exemplo, configurar aqui para ele rotacionar de menos 90 a 90. E se a gente executar aqui, ele vai de menos 90 a 90, né? Que é bem mais comum de visualizarmos em aplicações. Aqui eu adicionei uma tela chamada hélice, que eu tenho esse bitmap dessa hélice. Então vou copiar aqui essa hélice e vou inserir aqui na minha tela de animação. Vou diminuir aqui essa hélice e eu vou fazer a mesma configuração que eu fiz aqui para esse ponteiro. Então quero que ela rotacione aqui no centro. Então vou colocar o meu mouse, primeiramente a figura no ponto 00, e agora eu vou colocar o meu mouse no ponto que eu quero que ela rotacione. Então aqui eu vou verificar o valor 131, 141. Vou adicionar aqui a rotação e no avançado nós vamos colocar 131 e 141. Então nossa tag vai variar de 0 a 100. Vai ser a nossa tag nHot. E a rotação em graus vai ser de 0 a 360. Agora se trouxermos nosso objeto para cá, por exemplo, nós iremos verificar a rotação nele. Então vamos executar aqui e verificar essa configuração. Então note que a minha hélice está rotacionando bem ao centro, que foi o ponto de minha escolha. Então nós podemos utilizar essa opção para fazer rotação em imagens que não possuem o centro bem ao certo na figura. Então nós podemos escolher o ponto de rotação da imagem. Bom, nesse vídeo sobre detalhes de animação é só isso mesmo. Espero que tenham achado o vídeo informativo e tenham um bom dia.